Mais uma vez, boa noite. Hoje com mais uma palestrinha aqui de casa. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre dependência química, mas na visão da doutrina espírita, ok? Inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa dependência, tá? Só algumas pinceladas, assim, bem rápido. Então, o que é a dependência química? Antes de mais nada, a dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal. Vamos ver por quê, tá? A dependência é o uso e a necessidade, tanto física como psicológica, de uma substância psicoativa. O que é uma substância psicoativa? São substâncias naturais ou sintetizadas, né, como no caso do crack, por exemplo, que é uma substância misturada, que alteram o sistema nervoso central e modificam o estado mental e comportamental do indivíduo. Elas produzem prazer e, por isso, induz ao abuso e, consequentemente, à dependência. Então, a pessoa usa uma vez, ela vai querer usar de novo, e de novo, e de novo, até se tornar dependente disso para sempre, tá? Hoje, e já há muito tempo, a dependência química é uma epidemia, né? Então, é algo mundialmente epidêmico e ainda incontrolável. Então, existem clínicas, o governo está aí ajudando também, mas é um controle assim muito pequeno diante da situação real. Mas já é alguma coisa. Voltando para cá, é uma doença sim, para quem ainda não conhece, ela está como transtorno mental e de comportamento no CID-10, tá? Que é a Classificação Internacional de Doenças, e no DSM-4, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, ela já é problema da saúde mental, né? É problema de ordem pública. E para isso tem aí as políticas públicas do SENAD, que é um órgão federal, tem muitos cursos sobre isso, gratuitos, à distância, né? Então, quem tá aqui, um deles, para quem quiser tá aprendendo um pouco aí e ajudar um pouquinho, né? Bom, as causas atualmente são desconhecidas, mas existem algumas teorias, tá? Causas orgânicas. Predisposição genética, nós vamos falar um pouquinho sobre uma teoria que está rolando aí. As congênitas, né, quando a mãe é usuária e passa para o filho, né, ela está grávida, ela continua usando e o filho nasce com essa predisposição. E a reação do organismo à ação da droga, quando há aceitação e tolerância. Quando a pessoa começa a usar, isso vai aumentando, por que alguns entram na dependência e outros só experimentaram e largaram e pronto. É exatamente por conta da aceitação orgânica e da tolerância que ao longo dos anos, ao longo dos tempos, vai acontecendo. Sobre essa predisposição genética, segundo dois geneticistas norte-americanos, Kenneth Bloom e David Cummings, acho que é assim que fala, algumas pessoas teriam a síndrome de deficiência da recompensa. Porque algumas pessoas, nós, os ditos normóticos, né? Quem não tem a dependência química, todo ser humano tem uma coisa chamada sistema de recompensa. Então, a gente libera, né, algumas coisas, um neurotransmissorzinho libera dopamina, né, e a gente sente prazer, a sensação de prazer em algo que nós buscamos fazer, né,
alguma conquista, passar no concurso, um filho, né, o filho que ganhou alguma coisa na escola, né, a conquista da casa própria, de um carro, a faculdade, qualquer tipo de conquista que você buscou muito e te dá prazer. Uma roupa nova, qualquer coisa assim, por menor que seja, isso é liberado, né, e nós conseguimos ter esse sistema de recompensa funciona assim. E para quem é dependente químico, não é bem por aí. Né? Eles não sentem prazer em coisas tão pequenas assim, com tanta facilidade. Tá? Então, esses geneticistas, eles vão associar isso, essa deficiência da recompensa, a um gene chamado alelo D2R2, e algumas pessoas, né, aqui, dependentes químicos, comedores compulsivos e jogadores patológicos, teriam como responsável esse gene deficiente. 70% desses que foram trabalhados com essas dependências, com esses vícios, tem essa deficiência nesse gene. Então, olha só o que acontece, ó. Na presença desse alelo, a dopamina seria impedida de se ligar às células nas vias de recompensa. E a sensação de prazer que as pessoas têm com a liberação desse neurotransmissor seria reduzida. Né? Então, por isso que o dependente, né, o viciado, seja no que for, como foi falado aqui, comedores compulsivos, jogadores patológicos e dependentes químicos, ele vai liberar sim, mas bem reduzido. Então, por isso que ele vai buscar de novo e 1 milhão de vezes, quanto for necessário, para ter aquela sensação de prazer. Lembrando que o dependente químico, ele tem dificuldade com qualquer tipo de frustração, né, em lidar com isso aí. E isso também faz com que ele busque novamente o uso para estar fugindo dessas frustrações, ao invés de enfrentar e de buscar outros meios de sobrevivência como qualquer ser humano normal. Bom, mas esse lance de enfrentamento tem a ver, né, com causas emocionais. Então, geralmente são pessoas extremamente ansiosas, com quadros de depressão, alto índice de estresse. Alguns têm já distúrbios anteriores, e nós vamos falar um pouquinho disso. A relação com a família e consigo mesmo é muito importante. Geralmente são pessoas que têm uma baixa autoestima gigante. Né? Então, o fato de não lidarem bem consigo faz com que não se lidem bem com o mundo à sua volta, né? Mesmo que tudo esteja maravilhoso. E causas sociais, né? Pressão do grupo, principalmente na adolescência, mídia, vida econômica, né? Ou por miséria, ou por riqueza, né? Por miséria, porque é complicado viver assim, existe muita dor, então ele vai buscar sanar a sua dor na droga, né? No vício, ou no álcool, né? E na riqueza por conta da facilidade, né? As drogas geralmente são muito baratas, então é uma forma de estar comprando isso do jeito mais fácil. Quando você tem dinheiro é mais complicado. E a aceitação do uso na sociedade. Então, quando é uma coisa que, como estão aí tentando liberar o uso da maconha, a gente sabe que não vai liberar só o uso da maconha, caso isso aconteça. Um monte de coisa vai acontecer. Então, assim, se já está complicado com o uso de drogas ilícitas, sem essa liberação, imagina na hora que isso liberar. Tomara a Deus que isso não aconteça, né?
Existem alguns casos de comorbidades em dependência química. O que são as comorbidades? É quando existem outros transtornos psíquicos associados, tá? 2 ou mais. Então, alguns são mais comuns, como os transtornos do humor, os transtornos de ansiedade. Os alimentares aparecem mais em mulheres, né? Existe uma questão hormonal também, anorexia, bulimia, essas coisas. Mas os mais diagnosticados são o déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Então, a maioria dos dependentes químicos tem como comorbidade o TDAH. Em alguns pode acontecer os transtornos, os psicóticos, né, os transtornos de personalidade, e eles acabam adquirindo comportamentos compulsivos, ok? A prevalência disso varia de 0,5% a 75% na população geral de dependente químico. Então, é muito difícil um dependente químico que não tenha associado um outro transtorno, tá? Eles acabam desenvolvendo isso aí. Então, a gente pode resumir assim: quem que é o dependente químico? Alguém que, por sua predisposição genética, seu estado emocional e sua vida social, busca refugiar-se no prazer oferecido pelo vício, que ao tornar-se incontrolável e necessário, deixa-o doente para sempre. E quem que é o codependente, né? Existe aí a codependência aliado ao dependente. É, em geral, o familiar mais próximo que passa a viver a vida do dependente. Ele só não usa droga, tá? Vive em função dele, anulando-se e adoecendo também. Então, vai viver, como o dependente químico vive as 24 horas do dia para a droga ou o álcool, o codependente vai viver 24 horas do dia para o dependente. E isso também é uma doença, tá? Porque ele acaba não conseguindo ajudar o dependente, porque não está se ajudando. Então, mergulha naquele mar negativo ali da dependência e fica doente também. É só uma pincelada, tá, gente? Melhores especialistas para falar disso, né? Bom, quanto à prevenção. Tudo começa, a gente sabe que a prevenção, né, de tudo quanto é tipo de vício, começa lá atrás, na família. E aqui nesse livrinho, né, do Senad, tá assim, ó. É função da família proteger seus filhos e favorecer neles o desenvolvimento de competências, por exemplo, para lidar com limites e frustrações. Então, é a família quem deve ensinar isso aos filhos. Na adolescência, a falta da proteção da família, especialmente para o adolescente transgressor que não sabe lidar com frustrações, pode favorecer o uso de substâncias psicoativas. Então, olha só, a falta de proteção da família, não sou eu que estou dizendo, tá? É o cenário. Então, esse lance de liberar demais, né? De dar atenção de menos, de fazer aquilo que é mais fácil, né? De comprar o presente, de pagar a atenção ao invés de dar a atenção. Isso vai fazer com que eles busquem outras formas de ter a sua alegria momentânea, né? Outros amigos. Então, se dentro de casa a família não consegue construir esse vínculo com alguém que já tem uma dificuldade de lidar com limitação, com frustração, fica mais fácil dele buscar esses vínculos fora. E é o que está acontecendo há muito tempo na nossa sociedade, infelizmente. Aí continua assim. De um lado, o cuidado com os filhos na infância leva a uma melhor capacitação das crianças para o enfrentamento da vida adolescente e adulta. De outro, a transformação que os filhos vão sofrendo com sua adolescência
leva a família a reorganizar seus papéis e a fazer adaptações em sua estrutura para permitir o desenvolvimento dos seus filhos. Então, a família tem que ir se adaptando, né, às novidades conforme os filhos vão crescendo. Isso é o natural. E, infelizmente, hoje, com a questão de os pais trabalharem fora, né, os pais delegarem a educação ou para a escola, ou para os avós, ou para qualquer pessoa que seja, uma babá, para a televisão, para o computador, isso não cria vínculo. E todo ser humano, nós somos seres sociais e afetivos. Então nós precisamos criar vínculos para a própria sobrevivência emocional, né? E quando a família fica dessa forma separada, né? Eles só vão se enxergar quando o dinheiro puder comprar alguma coisa ou quando tudo estiver já complicado, né? Fica difícil, né? Hoje em dia nós temos crianças que não entraram ainda na adolescência e já estão usando droga. Então, para a gente ver como faz falta, né, a estruturação familiar. É o primeiro vínculo quando nascemos, é o principal. Esse lance de eu dei a mesma educação para os 2 filhos que eu tenho, para os 3, para os 4, para os 5, tá errado. Porque são seres totalmente diferentes, são espíritos diferentes, com ansiedades diferentes, com vidas anteriores totalmente diferentes, totalmente opostas às vezes, né? E cada um vem para passar por uma provação, cada um vem com uma necessidade, tá? Então, os pais, eles precisam se adaptar a isso. Precisam enxergar o filho, enxergar os filhos como espíritos, né? Bom, continuando. As escolas e as associações, as ONGs, né, elas também são meios de prevenção quando se trabalha isso dentro das escolas. As políticas públicas, como eu dei o exemplo do SENAD, tá bom? E dentro das clínicas já existe o trabalho de prevenção de recaída, mas aí é quando já aconteceu, né? Então, é preciso que haja, assim, uma prevenção universal. O que é essa prevenção universal? São os programas sociais gerais, né, que os governos implantam para que a gente possa trabalhar neles. Uma intervenção seletiva, que são as ações voltadas para a população de risco. Então, precisaria de uma estatística, né, uma pesquisa para poder localizar essa população de risco e fazer com que esses programas sociais gerais se transformassem em ações para eles. E a prevenção indicada é a intervenção junto ao usuário. Então, quando a pessoa já está usando, o que a gente deve fazer para estar ajudando, né? Tratamento. O tratamento para os DQs, os dependentes químicos, baseia-se resumidamente nos 12 passos, que eu vou ler aqui para vocês, dos Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, tá? Então, eles são assim. Primeiro passo: admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, a nossa dependência, né? Que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas. Então, o primeiro passo é a aceitação. Eles têm que admitir que eles precisam de ajuda. Segundo passo: viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Então, acreditar que um poder superior, no caso, Deus. Terceiro passo: decidimos entregar a nossa vontade e as nossas vidas aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Então, independente de crença, né, de religião, entregar a vontade de Deus à sua vida para que se cumpra a recuperação. Quarto passo: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos.
Então é quando você olha para o espelho e você vai escrever, né, sobre você mesmo, sobre o que você fez, quem você prejudicou, o que aconteceu, né, como consequência do seu uso abusivo de drogas, né, da dependência química. Quinto passo, admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Olha só, admitir perante Deus, nós mesmos e outro ser humano. Então você precisa aprender a compartilhar as suas ansiedades, os seus pensamentos, né? Sexto passo, prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Então, o dependente químico, ele vai adquirindo defeitos de caráter, né, antes não existentes ou não desenvolvidos, né, lembrando que somos espíritos, por conta da sobrevivência, da lei de sobrevivência que ele precisa exercer dentro do mundo, né, dos vícios aí. E aqui no sexto passo, ele se prontifica a deixar Deus falar. Sétimo passo, humildemente rogamos a Ele que nos livrasse das nossas imperfeições. Então, quando a gente pede com humildade, as coisas acontecem mais facilmente, né? Baixar um pouco a bola, né? Oitavo passo, fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e dispusemos-nos a reparar os danos a elas causados. Então, lá na frente, ele fez uma relação de tudo que foi feito de mal aos outros por conta da sua dependência, e aqui ele vem se dispor a reparar esses danos. Nono passo, fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicar essas pessoas ou outras. Então, começa-se a reparação, né, sem prejuízo a ninguém, nem a eles, nem aos outros. Décimo passo, continuamos a fazer um inventário pessoal e quando estávamos errados, admitimos-lo prontamente. Então, eles vão encerrando o inventário pessoal já com modificações, né? E se houver alguma coisa ainda que precisa ser mudada, eles precisam fazer isso, aceitar fazer isso. 11º passo, procuramos, através da prece e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas pelo conhecimento da sua vontade em relação a nós e pelas forças para realizar essa vontade. Da prece e da meditação. Então, eu preciso sair daquele círculo, né? Olhar para mim mesmo, para conseguir essa ligação. E o 12º, tendo experimentado um despertar espiritual graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem a outros adictos, a outros dependentes, e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Então, quando ele chega lá, né, ele adquiriu realmente o tal despertar espiritual e ele passa a cumprir e a auxiliar outros dependentes. Tá? Eu li bem rapidinho assim, pra gente não se ater muito aí, pra isso aí. Mas é legal porque são 12 passos para esse tipo de trabalho, mas que a gente pode levar para a nossa vida independente de sermos dependentes químicos ou não, tá? Uma outra coisa legal também, que é trabalhado com eles, chama-se terapia racional emotiva e comportamental. O que é isso aí? Ela envolve, a base dela envolve uma compreensão assim. Vamos colocar algumas letrinhas, tá? Tipo A, B, C, D e E. Tem a ver com o funcionamento cognitivo do ser humano. E isso não é só para dependente, tá? É para qualquer pessoa. Então, vamos colocar como letra A. Acontecimento
Então, o ABC dessa terapia envolve parte sempre de um acontecimento ativador. No caso da dependência, o uso, né, é o acontecimento ativador de todo o processo decorrente. A letra B seria a crença pessoal sobre tal acontecimento. Então, seria a sua interpretação, a sua avaliação sobre aquilo, né? Aquela história de só mais uma, né? Eu dou conta, eu sei a hora de parar. Então, é como você interpreta, né, aquilo que está acontecendo ali, como você avalia a situação sobre você mesmo. Se as consequências demonstradas pelos sentimentos pessoais e pelos comportamentos. Então, a partir do momento que o dependente viu que realmente não era só mais uma, que ele realmente não deu conta de parar, ele começa a sentir as consequências e ele vai modificando o seu comportamento. Então, existe o lance da agressividade e existe o lance da depressão, tá? Quando ele olha para si mesmo e vê que a coisa desandou, que ele não dá conta, muita gente procura ajuda aí. E quando não procuram, a gente precisa ajudar. Letra D. A letra D seria o combate, né? Quando você examina e desafia o seu pensamento atual e desenvolve um pensamento funcional, né, racional sobre aquele processo que você está passando. É o evite. E a letra E seriam os efeitos, né, uma nova filosofia de vida que você, depois de passar por tudo isso, você adquire, resolve mudar, né, e passa a ser diferente. Então, metas dessa terapia. Então, o que ela tem que estar trabalhando no indivíduo? Autointeresse, tem que desenvolver isso nele. Interesse social, autodireção, tolerância, flexibilidade, aceitação da incerteza, comprometimento, pensamento científico, autoaceitação, correr riscos e expectativas realistas. Então, ele tem que fazer com que essa terapia racional, emotiva, comportamental, ela tira o dependente químico, assim como outras pessoas que passam por problemas psicológicos, tira daquele ambiente ensimismado, né? aquele mesmo clima, aquele mesmo tipo de vida, aquela mesmice, aquele ciclo vicioso, e faz com que ele vá devagarinho se aceitando, se trabalhando, né? Se transformando dentro da realidade. Então, ele aprende a lidar com as frustrações que são decorrentes da nossa vida do dia a dia. Ok? Só uma pincelada. Vamos ver. Bom, como que a gente reconhece um dependente químico? Como é que eu vou saber que eu tenho um dependente químico na minha família? Algumas coisinhas assim. Presença de 3 ou mais sintomas no último ano. Primeiro, forte desejo para consumir. Existe uma compulsão para usar a substância. Segundo, dificuldade de controlar o uso. Início, término, nível, né, a quantidade. Terceiro, reações físicas com a retirada, que é a abstinência. Né? Então, ansiedade, distúrbio do sono, depressão, convulsões. Então, a abstinência causa tudo isso. Quarto, necessidade de doses maiores, que é a tolerância. Né? Então, a pessoa adquire essa tolerância, passa pelo processo de abstinência e torna-se um obsessivo compulsivo. 5. Abandono progressivo de outros prazeres e interesse, aumento de tempo para uso ou se recuperar dos efeitos. Tá? Então, ele passa a deixar de lado outras coisas que anteriormente lhe davam prazer, mesmo que pequeno, momentâneo, e ele aumenta o tempo dedicado ao vício. 6. Persistência no uso, apesar das consequências. Então, ele perde o senso crítico,
né, ele deixa de raciocinar sobre o que está fazendo, tá? Aí já está instalada a dependência química, ok? Bom, na visão espírita, nós que sabemos que somos espírito, perispírito e corpo, e que temos vidas, existências, né? A vida é uma só, a vida do espírito, existências variadas, muitas anteriores. E a gente vai trazendo algumas marquinhas conforme aquilo que nós vamos fazendo, né? De bom e de ruim. Então, a dependência química é uma doença do espírito. E por isso, tão dificilmente tratado pela ciência que não admite espiritualidade, tá? O dependente químico é um doente da alma já há muito tempo reincidente. Então, ele vem no uso de substâncias assim há muito tempo, muitas vezes há séculos, né? Lembrando que as drogas só mudaram de estilo, né? O vício só mudou de jeitinho, mas ele existe há muito tempo, né? E o uso disso vai ficando gravado no perispírito. Olha só o que diz aqui no livro Medicina da Alma, Joseph Kleber. Durante o uso, há danos no dupletério. O que é o dupletério? É um corpo sutil que protege o corpo físico. Então, ele está entre o corpo físico e o perispírito, tá? Ele é bem fininho, assim, bem sutilzinho. E o rompimento de sua tela atômica, a qual nos separa do plano astral. Explica-se aí as alucinações. Então, é como se nós tivéssemos, assim, um pequeno campo de força, que a partir do momento em que usa-se a droga, né, ou o álcool, utiliza-se de algum tipo de vício, isso explode um buraco, né, nessa tela. E a gente começa a participar, né, do plano espiritual extrafísico. Agora, qual plano? Que é o X da questão, olha só. Podemos acessar o plano espiritual por desdobramento. O que é o desdobramento? É quando o espírito, juntamente com o perispírito, se desloca a outro lugar no plano espiritual, tá? O corpo permanece em transe, inerte, né? Vivo sempre, mas algumas pessoas conseguem fazer isso aí. E quando utiliza-se droga, é como se fosse automático. Então, podemos acessar o plano espiritual por desdobramento, induzido por preces, meditação e estado de expansão da consciência. A lesão provocada pela droga seria o arrombamento desta porta, uma explosão que dá acesso a planos inferiores. Então, assim, quando se faz o desdobramento, existem etapas, né? Existem alguns porquês. A gente precisa chegar a algum lugar, existe a necessidade, né? E com o uso da substância, isso faz boom, né? E nós vamos parar em lugares e em sintonias exatamente iguais àquelas que a gente está carregando, tá? Existe uma coisinha que nós temos bastante chamada intoxicação psíquica. Sempre que nós temos maus pensamentos e comportamentos ruins adquiridos, né, advindos até desses pensamentos, ou mesmo que a gente não se comporte e tenha o pensamento, existe essa intoxicação. As brigas mentais, né, que a gente vive tendo, eu não posso brigar com meu chefe, mas eu brigo com ele na minha mente todo dia. A gente vai se intoxicando, nós vamos atrapalhando, né, todo o funcionamento dos nossos chakras. E isso faz com que a gente adquira doença. Então, as mágoas, né, essas briguinhas mentais,
os sentimentos de raiva, de ódio, de vingança, e assim vai. E todo tipo de vício faz o mesmo. A reencarnação vem para provar o dependente químico. A família também, tá? Mas vem para provar o dependente químico no sentido de que ele precisa aprender a dizer não para isso, porque ele já vem há muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, como a nossa meta é chegar à perfeição espiritual no sentido de evolução, para que eu evolua, eu preciso sair de alguma coisa, de um ponto X, para chegar num Y. Eu não posso sair de um ponto X e continuar no X1, no X2. Eu preciso dar uma alavancada maior. Então, eu preciso trabalhar os meus defeitos para que isso aconteça. E no caso do dependente químico, é a ligação com o vício, tá? O processo obsessivo vem tanto de outras como dessa encarnação. Durante o uso, o dependente químico torna-se fantoche desses espíritos obsessores, além dos oportunistas vampirizadores, e isso afeta todo o seu equilíbrio, pois vão atuar diretamente nos seus chakras coronário e frontal, que desalinharão-se e aos outros causando doenças e deformidades orgânicas e perispirituais. Então, o que acontece? Somos espíritos imperfeitos, né? Temos aí as nossas cargas, e o obsessor, ele vai atuar exatamente nessa deficiência, no caso, a dependência química. Então, ele vai fazer com que isso aumente. Lembrando que, se existem obsessores, foi porque nós fizemos coisa muito ruim no passado para eles, tá? Então, infelizmente, eles guardaram isso e eles vêm cobrar, né? A gente acaba sendo fantoche deles. Então, existem muitos meios desses obsessores atuarem, né? Diretamente, através de espíritos também inferiores, mas que obedecem comandos, né? Então, existem muitas formas. Eles podem atuar na família para que a família se desestruture, né? E aconteça algo que vá balançar ali a pessoa, para a pessoa poder buscar o vício. E ele vai se alimentando disso aí. Além dos espíritos que não têm ligação nenhuma com o indivíduo, né, encarnado, mas que também, por serem dependentes químicos e estarem desencarnados, vão buscar a sensação do vício através do uso do encarnado. São os vampirizadores. E isso faz com que ele acumule uma série de gente em volta, né? Fica pesado. Fica bem pesado. A mediunidade não doutrinada também é uma porta. Muitos DQs, muitos dependentes químicos têm a mediunidade que poderia ser trabalhada, mas além do fato, né, do desconhecimento sobre o que é o assunto, existe a não aceitação, né, do fato de ser médium, né, todos somos médiums, né, mas a não aceitação, o desconhecimento e a não doutrinação faz com que a porta se abra, né, e todos esses processos obsessivos e vampirizadores adentrem. Então, qual que é o papel da casa espírita nessa situação? A casa espírita cabe proporcionar o tratamento e o enfrentamento necessários. Então, não é você só ir lá, fazer um trabalho desobsessivo da paz e pronto, acabou. É necessário fazer um trabalho de autoenfrentamento, de atendimento, é um trabalho psicológico mesmo, com aquele dependente. É você trabalhar principalmente através do Evangelho, né, e de outras obras complementares relacionadas, fazer com que a pessoa passe a modificar uma série de valores, né, de pensamentos sobre uma determinada situação, uma determinada questão, com que ela aprenda a fazer a sua reforma.
a participação efetiva do dependente químico e da família em atividades religiosas, prazerosas e elucidativas é de extrema importância na recuperação. Lembrando que um dos pilares para a recuperação é a espiritualidade. Tá? Então, mesmo dentro das clínicas, a espiritualidade é uma das bases do trabalho de recuperação. E quando fala religiosas, prazerosas e elucidativas, é no sentido de que eu não vou só ao centro espírita, à igreja, seja lá qual for a sua crença, para fazer uma oração, receber o passe e sair dali e pronto, acabou. Eu preciso me envolver nos trabalhos da casa, eu preciso me dedicar a alguma coisa, porque isso vai facilitar o meu processo reformador. Né? Então, eu vou aprender a me colocar no lugar do outro, eu vou aprender a fazer a caridade, mesmo que isso comece com uma simples entrega de cesta básica. Então, cada um aí vai se achar numa parte dos trabalhos, mas o ideal é que se faça o trabalho lá dentro. Não só fique ouvindo alguém falar sobre o que tem que fazer, toma o passe e vai embora. Não é só isso. E principalmente para quem tem problemas de não aceitação da mediunidade, problemas com viciação, direcionar toda essa energia, que geralmente são espíritos que têm uma carga energética muito grande. Então isso precisa ser muito bem direcionado, né? Muito bem aproveitado. Por que não? Para fazer o bem, né? O dependente químico é um ser com livre-arbítrio que não reúne ainda reservas morais suficientes para não se deixar escravizar pelo uso. Então, é um espírito que ainda precisa de educação moral, né? Assim como todos nós, ele precisa um pouco mais, exatamente pela reincidência, pelo fato de estar há muito tempo fazendo a mesma coisa, né? Utilizando dos vícios para poder viver ou sobreviver, né? A causa da predisposição física detectada pela ciência, né, vamos lembrar lá do gene, é de origem espiritual, pois através do uso abusivo em vidas passadas, plasma no corpo físico pelo perispírito tal predisposição orgânica, como forma de resgate e autossuperação. Então, olha só, o que a ciência hoje está suspeitando da deficiência no gene alelo T2R2 é de origem espiritual. Isso é claro. Porque se ele já utilizou isso em vidas passadas e vem fazendo isso há muito tempo, isso ficou gravado. Ficou lá o pontinho negativo, né? O pontinho escuro, marcado. E isso vai através do perispírito, quando a reencarnação, né? Existe lá a modelagem, né? do perispírito, ele vai plasmar, ele vai levar para o corpo físico tudo isso, todas essas manchinhas. E qual que é o objetivo disso? Resgatar. Aí entra o lance de provas e expiações. Resgate e autossuperação. O dependente químico precisa passar pelo resgate, pela expiação, né, e pela autossuperação, pela prova. Ele precisa aprender a se conhecer, a se trabalhar e não cair de novo. Daí a importância da reeducação. Sempre é hora de mudar. Não existe um tempo determinado. A partir do momento em que você busca essa mudança, você está apto a ela, tá? Então, não importa se você não teve a estrutura familiar no início, se passou por facilidades ou dificuldades e adentrou o vício por conta disso ou daquilo, o importante é que agora
você queira se reeducar, queira se transformar, vai doer um pouquinho, vai ter que passar pelo luto, né? Lembrando que o dependente químico vê a droga como a sua melhor amiga, a sua amante, a sua mãe, a sua mulher, o seu marido, o seu filho. Então, a única coisa que tem valor é a droga. E ele precisa matar a droga, matar o vício, né? O que para nós seria matar um ente querido. Então, nós temos que passar pelo luto, por essa dor, para aprender a se recuperar, a viver sem. A gente tem que aceitar a morte do vício. E assim como procuramos aceitar a morte de um ente querido, mesmo que passemos por dores inicialmente. Lá no Evangelho tem um capítulozinho que usa assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, a partir do momento em que a gente busca ajuda, realmente nós vamos sentir a ajuda dos céus. Não que a espiritualidade, não que Deus não nos ajude até então. É porque nós estamos numa sintonia tão diferente quando estamos dentro de uma viciação, que não conseguimos entender, né, o que estão fazendo ali. Às vezes a gente não consegue nem perceber. Na maioria das vezes não percebemos essa ajuda. Então, quando a gente começa a buscar, aí nós começamos a perceber. E é bom, né? A sensação é boa pra caramba. Como combater a doença? Olha só, não são falas minhas, tá? A educação moral, à luz do Evangelho, sem disfarces nem distorções, a conscientização espiritual sem alardes, a liberdade e a orientação com base na responsabilidade, as disciplinas morais desde cedo, a vigilância carinhosa de pais e mestres cautelosos, a assistência social e médica em contribuição fraternal constituem antídoto eficazes para o aberrante problema do tóxico, autoflagelo que a humanidade está sofrendo por haver trocado os valores reais do amor e da verdade pelos comportamentos irrelevantes, quão insensatos na frivolidade. O problema, portanto, é de educação na família cristianizada, na escola enobrecida, na comunidade honrada, e não de repressão policial. Isso quem fala é Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade. Então, assim, não basta só a gente dizer o que é certo ou errado fazer, a gente precisa exemplificar isso, né? Então, lá quando somos crianças, nós precisamos do exemplo dos nossos pais, depois dos nossos professores, né? Ou de qualquer adulto que conviva conosco e crie vínculos. Nós precisamos desse exemplo para poder crescer legal, né? De um bom exemplo. Então não adianta eu dizer para uma criança que ela não pode fumar por conta disso ou por conta daquilo se eu fumo. E ela sabe que eu fumo. Então isso cria uma distância muito grande e ao invés de criar um vínculo, você cria um afastamento, né? E com relação à dependência química não é diferente. Então a gente precisa trabalhar bastante os nossos sentimentos, os nossos pensamentos sobre esse assunto, buscar pesquisar mais, né? Sair um pouco dessa ideia de que dependente químico é alguém que não quer trabalhar, é alguém que quer viver às custas dos outros, alguém que faça qualquer coisa menos alguém que é um doente que precisa de ajuda. E nós, como espíritas, e sabemos que
As doenças, quando são doenças da alma, são muito complicadas. Eles precisam de ajuda sempre. Mas não é aquela ajuda que vai dizer sim para tudo. Muitas vezes é preciso dizer não. A gente ajuda mais dizendo não. Mas é a consciência, a mente aberta, né? Do que é que está acontecendo. É buscar fazer alguma coisa. Porque sentar e apontar o dedo é muito fácil, né? Nós também temos os nossos defeitos, mesmo não tendo a dependência química como mas temos os nossos, né? E eles carregam essa como um defeito maior. Claro que existe aí um monte de outros fatores comportamentais advindos da personalidade de cada um, espiritualmente falando, tá? Por isso que cada um tem que ser reeducado de maneira diferente. Então, eu vou voltar ao vídeo anterior, quando se falou de doença crônica e vontade. A dependência química é uma doença crônica, só que é uma doença mental, né? Naquela planilha que eu citei no vídeo anterior, chamada planilha da vontade. Fica aí a dica para algumas comunidades terapêuticas, se quiserem trabalhar isso, apesar disso estar inserido nos 12 passos, só que é uma forma mais sucinta, né? Com um linguajar diferente. Que é aquele lance de você ter o alvo, né? De você saber o que você precisa trabalhar, de você saber identificar o seu defeito. Então você precisa identificar o seu defeito, você precisa ter um alvo, a meta, o que eu quero saber, o que eu quero fazer com esse defeito. Eu quero transformar, eu quero melhorar, né? A metodologia, como que eu vou fazer isso? Aí, no caso, entraria o trabalho dos terapeutas, né, dentro de clínicas e fora. Entram os trabalhos com as famílias de grupos, como o Amor Exigente Munaranon. No caso de escolas ou de ONGs, de pessoas ligadas a isso, sejam terapeutas, psicólogos, assistentes sociais, professores e tudo mais, relacionados à educação e saúde mental, né, que estariam mexendo com a metodologia para que a pessoa alcançasse o alvo, né? Então, se o meu defeito eu sou muito orgulhoso do que eu preciso fazer, eu quero deixar de ser orgulhoso, eu quero diminuir isso, eu quero aprender a conviver melhor com as pessoas, a ser menos egoísta. Então, esse meio de campo, né, essa metodologia, fica por conta desses profissionais, mas, né, as formas legais aí foram citadas no vídeo anterior: leitura, trabalho, etc. Ok? Para que lá no final você possa fazer uma boa autoavaliação. Tá? Então, assim, só encerrando, o dependente químico, na visão espírita, é um doente do espírito que precisa de ajuda sempre. E a nós, espíritas, cabe o papel de auxiliar com mais verdade. O que seria isso? É buscar o conhecimento de causa, porque aqui eu falei só um pouquinho, algumas coisinhas sobre a dependência. Então, é buscar estudar realmente o assunto, né? E trazer para as casas espíritas grupos de orientação para famílias e para os dependentes, né? Porque se de repente o dependente não está num nível em que ele busque ajuda religiosa, as famílias podem buscar e podem levar isso para ele. Então, de repente a família melhorando, né, o campo vibracional do lugar e deles mesmos, faz com que o dependente acabe buscando. Ok? Fica aí a dica. Obrigada. Boa noite para todo mundo.